E se o maior perigo para Nicolás Maduro não fosse Washington, mas os homens mais próximos dele? Essa é a questão que agora ecoa nos círculos diplomáticos após uma série de fugas de informação dos serviços secretos ter reacendido um dos cenários mais perturbadores em torno do regime venezuelano em colapso. Nos últimos dias, analistas do Guabiana e da região apontaram para uma avaliação assustadora, divulgada pela primeira vez pela Axios. Se Nicolás Maduro tentasse fugir da Venezuela ou se rendesse às autoridades americanas, a primeira força a agir contra ele poderia não ser os Estados Unidos. Poderia ser o pessoal de segurança cubano já infiltrado em Caracas. De acordo com fontes citadas pela agência, os guardas cubanos designados para proteger Maduro podem ter instruções permanentes de Havana para impedir que ele chegue vivo a um tribunal estrangeiro. Essa afirmação não surgiu do nada. Especialistas em inteligência observam que alertas semelhantes têm circulado discretamente desde o final do ano passado entre figuras dissidentes da segurança venezuelana e observadores ocidentais. O que mudou agora é a crescente convergência de fontes. Autoridades americanas, falando anonimamente à mídia americana, confirmaram que Washington está ciente dessas avaliações e as trata como cenários de risco credíveis e não como especulações. A lógica, argumentam os analistas, é brutalmente simples. Um Maduro falante representaria uma ameaça existencial a várias redes de poder. Ao longo de mais de uma década, ele esteve no centro de acordos sensíveis envolvendo fluxos de petróleo sancionados, canais financeiros, secretos, cooperação de inteligência e supostas ligações com organizações criminosas e militantes. Para Havana, Moscovo e atores regionais que se beneficiaram desses acordos, o silêncio não é uma preferência, é sobrevivência. Os especialistas enfatizam que o medo mais imediato de Maduro pode não ser mais a pressão externa de Washington, mas a contenção interna por aqueles que sabem exatamente o quanto ele sabe. Ex-oficiais da inteligência venezuelana, que agora vivem no exílio, descrevem o regime como um ecossistema fechado de comandantes militares, funcionários corruptos e operadores ilícitos, todos unidos por uma exposição comum. Se um deles cair e falar, toda a estrutura corre o risco de desmoronar. De acordo com fontes dissidentes venezuelanas citadas por analistas regionais, Cuba há muito mantém um papel discreto, mas decisivo na segurança pessoal de Maduro. Acredita-se que unidades de elite cubanas, treinadas para operações delicadas e proteção do regime, tenham se alternado na Venezuela durante anos. Embora não haja confirmação pública de que qualquer unidade tenha sido destacada com ordens para eliminar Maduro, especialistas em segurança enfatizam que tais contingências são doutrina padrão em sistemas autoritários que enfrentam o colapso. Um analista resumiu a situação de forma direta: Cuba entende que não pode salvar Maduro politicamente. O que pode fazer é controlar os danos. Dessa perspectiva, impedir Maduro de testemunhar num tribunal do Equador seria visto como uma necessidade estratégica, não um ato de lealdade. Entretanto, o ambiente geopolítico tem se tornado mais frio a cada semana. Os contactos entre Caracas e Moscovo terão diminuído em intensidade, e até mesmo os aliados tradicionais estão a sinalizar cautela. Os analistas descrevem Maduro como preso num corredor cada vez mais estreito, com menos saídas e menos espaço de manobra. Qualquer tentativa de negociar diretamente com Washington provavelmente provocaria pânico dentro da sua própria bolha de segurança. Esta sensação de cerco transformou a realidade diária de Maduro. Os observadores notam sinais crescentes de paranoia dentro da liderança venezuelana. Os discursos públicos são mais defensivos, as acusações mais erráticas. Até mesmo figuras leais reconheceram a existência de conspirações internas e uma desconfiança crescente dentro do círculo governante. Para os profissionais de inteligência, estes não são sintomas aleatórios.
São indicadores clássicos de um regime a entrar na sua fase final de tensão. Quando os líderes começam a temer tanto seus inimigos como os seus protetores, a sua margem de sobrevivência desmorona-se rapidamente. Como disse um ex-diplomata ocidental, Maduro não está mais a administrar o poder. Ele está a ser administrado por ele. E isso leva à pergunta que agora assombra todos os planejadores de cenários em Washington, Havana e Caracas. Se Maduro fizer alguma coisa, quem chegará primeiro até ele? E o que farão para garantir que ele nunca fale? Essa pergunta sem resposta prepara o terreno para o que vem a seguir. À medida que a pressão aumenta em torno de Nicolás Maduro, analistas de inteligência dizem que o verdadeiro campo de batalha não é mais externo. É interno, escondido nas camadas de lealdade, corrupção e medo que sustentaram o regime venezuelano durante anos. O que antes funcionava como uma estrutura de poder rigidamente controlada, agora mostra rachaduras visíveis e essas rachaduras estão a se alargar rapidamente. No centro desse sistema está uma rede que especialistas descrevem como uma máquina de sobrevivência política em vez de um governo convencional. Ela inclui comandantes militares de alto escalão, oficiais de inteligência, empresários sancionados e atores supostamente ligados ao crime transnacional. De acordo com especialistas em segurança que monitoram a Venezuela, esse círculo interno compartilha uma característica unificadora. Todas as figuras importantes têm algo a perder se a verdade chegar a um tribunal americano. É por isso que os analistas insistem que o valor de Maduro mudou. Ele não é mais principalmente um ativo, tornou-se um passivo. Durante anos, o seu silêncio garantiu proteção para todos abaixo dele. Agora, a mera possibilidade de que ele possa falar sob pressão transformou-o num risco que deve ser gerido. Ex-funcionários da inteligência venezuelana no exílio descrevem a atmosfera dentro do regime como sufocante. A confiança se deteriorou a tal ponto que figuras importantes limitam as reuniões presenciais, dependem de intermediários e alternam constantemente os detalhes de segurança. Cada movimento é calculado, cada conversa é monitorada. Em tal ambiente, o medo se torna o principal instrumento de controle. De acordo com essas fontes, a influência de Cuba desempenha um papel fundamental na manutenção desse controle. Havana há muito fornece consultores de segurança, coordenação de inteligência e apoio operacional a Caracas. Analistas enfatizam que essa relação não é sentimentalismo ideológico, mas um cálculo frio. A Venezuela representa linhas de vida econômicas, acesso à energia e profundidade estratégica para Cuba. Perder o controle sobre Maduro colocaria tudo isso em risco. É por isso que os especialistas em inteligência acreditam que a prioridade de Havana não é proteger a vida de Maduro a todo custo, mas controlar o desfecho do seu destino. Em sistemas autoritários, os líderes são frequentemente protegidos até o momento em que se tornam perigosos para o próprio sistema. Nesse ponto, a lealdade é substituída pela necessidade. Entretanto, o isolamento de Maduro está a tornar-se cada vez mais visível. Os governos regionais, que antes o defendiam publicamente, agora falam com cautela ou permanecem em silêncio. Os canais diplomáticos relatam um declínio acentuado no apoio mesmo por parte de atores simpatizantes. A portas fechadas, a mensagem é clara: ninguém quer ser associado a um regime em colapso quando as consequências podem incluir sanções, processos judiciais ou pior. Dentro da Venezuela, os sinais são igualmente alarmantes. A inflação continua esmagadora, os serviços básicos são instáveis e a confiança pública está em níveis historicamente baixos. Os analistas enfatizam que o colapso econômico amplifica a paranoia política. Um líder sob cerco interno torna-se hipersensível à traição, vendo conspirações em cada desacordo. O próprio Maduro reforçou involuntariamente essa percepção.
Em recentes declarações na televisão, ele deu a entender que tem noites sem dormir e vigilância constante, retratando-se como um guerreiro que deve permanecer sempre alerta. Especialistas em psicologia autoritária interpretam isso não como força, mas como exposição. Líderes que enfatizam a resistência geralmente o fazem porque sentem que ela está a desaparecer. Mesmo figuras poderosas dentro do movimento governante começaram a reconhecer a ameaça de conspirações internas. Admissões públicas de que investigações estão em andamento sugerem que o regime não está mais confiante em sua própria coesão. Quando um governo começa a caçar traidores, isso geralmente significa que a confiança já entrou em colapso. Para os analistas, a conclusão é inquietante, mas consistente. Maduro está cercado por pessoas que temem mais suas palavras do que sua morte. Nessas condições, qualquer tentativa de fuga, negociação ou rendição desencadearia uma resposta rápida e implacável. O regime, outrora unificado por uma ambição comum, está agora unido por um medo comum. E o medo, como mostra a história, é uma cola frágil. Com esta pressão interna a aumentar a atenção, está a desviar-se para o exterior. Forças externas estão a observar atentamente, calculando o momento certo, sinalizando intenções e aguardando um momento decisivo. Como são esses sinais e como são transmitidos é o que determinará o rumo da história. À medida que a pressão interna da Venezuela atinge um ponto crítico, analistas afirmam que os avisos mais poderosos já não vêm da diplomacia ou de declarações públicas. Eles vêm do ar. Nas últimas semanas, uma série de movimentos militares perto do espaço aéreo venezuelano provocou um intenso escrutínio por parte de especialistas em segurança e governos regionais. De acordo com vários analistas de defesa, o aparecimento de um bombardeiro estratégico do Zewaia, operando excepcionalmente perto da Venezuela, não foi uma coincidência nem um treino de rotina. Dados de rastreamento de voos de código aberto e imagens capturadas por observadores independentes perto do aeroporto de Maiquetía mostraram um bombardeiro B-52 do Sequoia voando em uma rota que os analistas descreveram como deliberada e altamente simbólica, acompanhado por caças F-18 da Marinha do Zewaia. Para os estrategas militares, o significado era inequívoco. Um B-52 não é utilizado para subtilezas. É uma plataforma concebida para projetar um poder avassalador capaz de atingir alvos a milhares de quilômetros de distância. A sua simples presença serve como instrumento psicológico. Como explicou um antigo responsável pela defesa do Zewa, não se envia esse avião para sussurrar. Envia-se para ser visto. O voo teria permanecido fora do espaço aéreo soberano venezuelano, mas sua proximidade foi suficiente para não deixar dúvidas sobre o alcance americano. Analistas descrevem tais manobras como operações clássicas de pressão psicológica. Nenhum míssil é lançado, nenhum tiro é disparado, mas a mensagem é transmitida com precisão. Os Estados Unidos podem aparecer quando quiserem, observar quando quiserem e agir no momento que escolherem. Em Caracas, esses sinais teriam desencadeado repetidos alertas de segurança. De acordo com analistas familiarizados com os padrões de resposta do regime, os sistemas de defesa aérea são colocados em estado de alerta sempre que tais voos ocorrem. Sirenes soam, centros de comando são ativados, e a liderança é forçada a um estado constante de antecipação. Isso, observam os especialistas, é exatamente o objetivo. A pressão psicológica enfraquece a tomada de decisões ao longo do tempo. Ao manter a imprevisibilidade e a proximidade, as forças externas corroem a confiança e aumentam a probabilidade de erros. Os analistas salientam que esta abordagem já foi utilizada anteriormente, particularmente contra regimes já fraturados internamente. O objetivo não é o confronto imediato, mas o esgotamento cumulativo. O que torna a situação mais grave, argumentam os especialistas, é a distância cada vez menor destas manobras. Cada abordagem testa os tempos de resposta, os canais de comunicação e a disciplina de comando.
Eles estão a medir as reações, observou um analista militar. E as reações estão a ficar mais lentas. Ao mesmo tempo, a postura política de Washington acrescenta outra camada de pressão. Relatos na mídia americana sugerem que discussões paralelas têm sido exploradas, incluindo propostas hipotéticas envolvendo eleições, concessões de petróleo e aberturas econômicas. Analistas veem esses sinais como sondagens e não como negociações. A avaliação central permanece inalterada. Maduro pode não ter autoridade ou liberdade de segurança para cumprir quaisquer promessas mesmo que quisesse. Ex-funcionários do ZEUANA enfatizam que Washington tem pouco incentivo para aceitar ofertas de um líder que pode não sobreviver o tempo suficiente para implementá-las. Nesse contexto, a diplomacia torna-se uma ferramenta de exposição e não de resolução. Cada indício público de negociação intensifica a paranoia dentro do regime, levantando a questão de quem a autorizou e por quê. Enquanto isso, o próprio comportamento público de Maduro reflete uma tensão crescente. Ele reconheceu dificuldades para dormir, enquadrando a vigilância como disciplina revolucionária. Especialistas em psicologia política interpretam isso de maneira diferente. A privação do sono é um sintoma comum entre líderes que enfrentam ameaças iminentes, traição interna e vigilância constante. Quando combinado com sinais militares sustentados, o efeito é corrosivo. Analistas descrevem um ambiente de liderança operando em alerta permanente, onde cada ruído, cada movimento e cada mensagem são interpretados como um gatilho potencial. Com o tempo, esse estado prejudica a coesão e acelera o colapso interno. É importante ressaltar que os especialistas alertam que essas manobras não indicam necessariamente um ataque imediato. Em vez disso, elas sugerem preparação, domínio e prontidão. O objetivo é garantir que, quando chegar o momento decisivo, a resistência seja mínima e a confusão máxima. Como disse um especialista em segurança regional, a batalha está sendo travada na mente de Maduro antes mesmo de ser travada no terreno. E à medida que esses sinais aéreos continuam, outro ator começou a levantar a sua voz no cenário internacional, adicionando uma nova e perigosa dimensão à crise. Esse desenvolvimento leva a história para além das fronteiras da Venezuela, transformando-a num confronto geopolítico muito mais amplo. À medida que a pressão dos Estados Unidos se intensifica, a crise da Venezuela não é mais vista como uma questão estritamente regional. Analistas afirmam que a situação ultrapassou um limiar em que as preocupações com a segurança global estão agora a moldar abertamente a narrativa. Nos últimos dias, declarações de Israel e reações de governos vizinhos adicionaram uma nova camada de urgência a um ambiente já volátil. De acordo com declarações oficiais de diplomatas israelenses, o governo Maduro está agora a ser descrito como um facilitador regional fundamental para redes extremistas com operações ativas no Médio Oriente. Essas acusações vão além da retórica. As autoridades israelitas apontaram a Venezuela como um nó logístico e financeiro para grupos como o Hamas, o Hezbollah e facções armadas alinhadas com o movimento Houthi do Iêmen. Embora Caracas tenha negado essas alegações, especialistas em segurança enfatizam que Israel não eleva uma questão a esse nível sem um amplo apoio de inteligência. Para os analistas, a entrada pública de Israel no dossiê venezuelano é uma escalada séria. Historicamente, quando Israel identifica um Estado como facilitador estratégico de redes hostis, isso sinaliza que a questão passou para o nível mais alto de preocupação de segurança internacional. Isso por si só isola ainda mais Maduro, reforçando a percepção de que seu regime se tornou tóxico até mesmo para governos que antes preferiam a neutralidade. O impacto dessas acusações vai além da linguagem diplomática. Os serviços de inteligência regionais estão agora reavaliando a Venezuela não apenas como uma crise política, mas como um potencial risco à segurança.
Essa mudança altera o cálculo dos países vizinhos, particularmente aqueles com fronteiras vulneráveis ou desafios de estabilidade interna. A resposta da Colômbia é especialmente reveladora. O presidente Gustavo Petro, há muito visto como um dos poucos aliados institucionais restantes de Maduro na região, emitiu recentemente um aviso público, instando os cidadãos colombianos residentes na Venezuela a se registrarem nos consulados e se prepararem para possíveis evacuações de emergência. Analistas descrevem tais avisos como raros e significativos. Os governos não os emitem levianamente. Especialistas em segurança interpretam este aviso como um forte indicador de que as autoridades colombianas acreditam que uma escalada grave pode ser iminente. O planeamento de evacuações normalmente ocorre quando avaliações de inteligência apontam para um risco credível de conflito, intervenção ou instabilidade repentina do regime. Para Caracas, isso representa mais um golpe na ilusão de apoio regional. Dentro da Venezuela, o impacto psicológico desses desenvolvimentos é profundo. Quando até mesmo vizinhos solidários se preparam para os piores cenários, a mensagem para a elite governante é inequívoca. O mundo exterior já não aposta na sobrevivência de Maduro. Está a planear a sua queda. Os especialistas também observam o efeito cumulativo de pontos de pressão simultâneos. Os sinais militares do CPDZUA, as acusações de segurança israelitas e os avisos de evacuação regional convergem numa única narrativa de inevitabilidade. Cada um reforça o outro, amplificando o medo e a incerteza dentro do regime. Para os sistemas autoritários, a percepção pode ser tão prejudicial quanto a realidade. Quando as elites acreditam que o colapso está próximo, a autopreservação substitui a lealdade. As deserções aumentam, os vazamentos de informação se aceleram e a coesão interna se deteriora ainda mais. Analistas sugerem que a Venezuela já pode estar entrando nessa fase. Enquanto isso, as tentativas de Maduro de projetar força parecem cada vez mais desconectadas dos eventos no terreno. Os discursos oficiais enfatizam a resistência e a determinação revolucionária, mas especialistas argumentam que essa retórica mascara uma profunda vulnerabilidade. Quando os líderes recorrem a uma linguagem desafiadora, enquanto perdem legitimidade externa, isso geralmente sinaliza desespero e não confiança. O isolamento internacional agora parece quase completo. Os aliados tradicionais permanecem em silêncio ou ambíguos. Novas acusações elevam a crise a uma questão de segurança global. Os estados vizinhos se preparam para a instabilidade e as potências externas continuam a aplicar pressão calculada, sem cruzar linhas vermelhas evidentes. Em conjunto, estes desenvolvimentos apontam para uma janela cada vez mais estreita. Os analistas acreditam que quanto mais tempo esta convergência persistir, mais provável será que ocorra um evento decisivo, seja através de uma ruptura interna ou de uma ação externa. À medida que a frente internacional se estreita, a atenção volta-se para o próprio Maduro. Com inimigos além das fronteiras e desconfiança dentro do seu círculo íntimo, a questão torna-se mais urgente: quantas opções ele realmente ainda tem? Essa questão leva diretamente aos cenários finais, que estão agora a ser discutidos à porta fechada. À medida que a pressão converge de todas as direções, os analistas agora falam menos sobre se Nicolás Maduro cairá e mais sobre como. Em reuniões fechadas e avaliações diplomáticas, 3 cenários dominam a discussão. Nenhum deles favorece o líder venezuelano e cada um traz consequências profundas para a região. O primeiro cenário é o mais direto. Uma operação direcionada do ZEUAPLAI elimina Maduro num ataque cirúrgico. Os especialistas enfatizam que isso não se assemelharia a uma invasão convencional. A doutrina moderna favorece a precisão, a rapidez e a negação. Tal resultado teria como objetivo decapitar o regime, minimizando um conflito mais amplo. Embora Washington não tenha assumido publicamente esse caminho, os analistas observam que os sinais militares já observados sugerem capacidade, prontidão e planejamento de contingência.
O segundo cenário é mais sombrio e, de acordo com muitos especialistas em inteligência, mais provável. As forças de segurança cubanas, incorporadas ao aparato de proteção de Maduro, agem primeiro. Se Maduro tentar fugir, render-se ou negociar de forma independente, essas forças podem agir para silenciá-lo permanentemente. Para Havana, isso seria um ato defensivo. Um Maduro vivo e cooperativo sob custódia do Zé Poreira representa um risco inaceitável. Décadas de operações secretas, redes financeiras e alianças regionais podem ser desvendadas em um único tribunal. Os analistas salientam que esta lógica não é hipotética. Os sistemas autoritários eliminam historicamente os ativos comprometidos quando a exposição se torna iminente. Nesta perspectiva, a sobrevivência de Maduro é condicional não garantida. A sua proteção existe apenas enquanto seu silêncio for assegurado. O terceiro cenário é o mais desestabilizador e o que Havana mais teme. Maduro é capturado vivo pelas autoridades americanas. Nesse caso, ele provavelmente enfrentaria acusações relacionadas ao tráfico de drogas, corrupção e evasão de sanções. Mais importante ainda, ele seria incentivado a cooperar. Especialistas acreditam que as informações que ele possui poderiam implicar não apenas autoridades venezuelanas, mas também serviços de inteligência estrangeiros, redes criminosas e atores políticos em vários continentes. Essa possibilidade explica a intensidade do impasse atual. Analistas argumentam que cada sinal de pressão, cada manobra de segurança e cada vazamento diplomático tem como objetivo final moldar qual desses resultados prevalecerá. O tempo favorece os atores externos. As opções de Maduro diminuem a cada dia. Dentro do regime, a consciência desses cenários alimenta a paranoia. A lealdade se torna transacional. A proteção se torna condicional. Cada aliado começa a calcular a sobrevivência pessoal em detrimento da ideologia coletiva. Nesses momentos, os regimes muitas vezes implodem por dentro, antes que qualquer força externa precise intervir. Especialistas descrevem Maduro como um homem suspenso entre forças que não pode controlar. Ele não pode confiar em Washington. Ele não pode confiar em Havana. Ele não pode confiar totalmente no seu próprio círculo íntimo. Até mesmo os movimentos dentro do seu próprio país acarretam riscos letais. Um passo em falso, uma conversa não autorizada, uma traição percebida podem desencadear consequências irreversíveis. Para analistas experientes, esta é a definição de uma fase terminal. Quando todas as saídas disponíveis levam ao desastre, a tomada de decisões torna-se errática. Os líderes hesitam, atrasam e agarram-se à rotina enquanto a estrutura à sua volta enfraquece. No entanto, o detalhe mais revelador pode ser psicológico e não estratégico. Sinais públicos de exaustão, referências a noites sem dormir e retórica intensificada sugerem um líder que compreende a sua situação difícil. Ele já não está a moldar os acontecimentos, está a reagir a eles. À medida que estes três cenários se aproximam, a questão final permanece sem resposta. Qual força agirá primeiro? E quando? Essa incerteza leva a história ao seu ponto mais crítico, porque a fase final já não é política, é operacional. Nesta fase, os analistas concordam em uma coisa com rara unanimidade. O que está a acontecer em torno de Nicolás Maduro já não é uma crise política convencional. Passou para o que os profissionais de inteligência descrevem como uma contagem regressiva operacional. As decisões estão a ser tomadas discretamente, os recursos estão a ser posicionados e os cenários estão a ser ensaiados em tempo real. De acordo com fontes diplomáticas e de segurança citadas por analistas ocidentais, os Estados Unidos intensificaram o que é informalmente descrito como uma estrutura de pressão coordenada em todo o hemisfério sul. Isso não significa um ataque iminente, mas sim uma sincronização sustentada entre presença militar, vigilância de inteligência, fiscalização financeira e diplomacia regional. Cada elemento reforça os outros, estreitando o espaço em que a liderança venezuelana pode manobrar.
Os especialistas em segurança enfatizam que as operações modernas raramente começam com anúncios dramáticos. Elas começam com silêncio, posicionamento e fadiga. Patrulhas aéreas testam tempos de reação. Voos de inteligência mapeiam respostas. Restrições financeiras isolam atores-chave. Sinais diplomáticos incentivam aliados a preparar contingências. Juntas, essas etapas degradam a capacidade de um regime de responder de forma coerente quando chega um momento decisivo. Para Maduro, isso se traduziu em um ambiente de alerta constante. Analistas observam que a atividade aérea repetida perto do espaço aéreo venezuelano força o regime a permanecer permanentemente mobilizado. Isso esgota. O moral tensiona as estruturas de comando e aumenta a probabilidade de erros internos. Com o tempo, mesmo sistemas bem equipados perdem eficácia quando a liderança está exausta e desconfiada. Ao mesmo tempo, a pressão da inteligência está, segundo relatos, a expandir-se para além das fronteiras da Venezuela. As redes ligadas às finanças ilícitas, logística e aplicação da lei estão sob escrutínio reforçado em toda a região. Especialistas argumentam que esta abordagem mais ampla revela o objetivo de longo prazo de Washington. O foco não é apenas Maduro como indivíduo, mas o desmantelamento do sistema que permitiu a sua sobrevivência. Essa distinção é importante. Do ponto de vista estratégico, remover um líder sem neutralizar as estruturas subjacentes muitas vezes leva à instabilidade em vez de à resolução. Analistas acreditam que os esforços atuais visam evitar esse resultado, mapeando todo o ecossistema de influência em torno de Caracas. Dentro do regime venezuelano, isso cria uma divisão psicológica perigosa. Funcionários de nível médio e comandantes de segurança começam a reconhecer que a lealdade pode não garantir mais proteção. Quando a sobrevivência se torna incerta, as informações começam a circular. Os vazamentos aumentam. A cooperação torna-se uma ferramenta de negociação. Essa erosão interna, dizem os especialistas, costuma ser mais decisiva do que qualquer ação externa. Os governos regionais parecem estar se preparando de acordo. Planos de emergência, avisos consulares e coordenação discreta sugerem que os estados vizinhos esperam desenvolvimentos rápidos em vez de uma estagnação prolongada. Analistas enfatizam que tais preparativos não confirmam uma intervenção, mas confirmam uma antecipação. Entretanto, as mensagens públicas de Maduro continuam a enfatizar a rebeldia e a resistência. Ele enquadra a pressão como agressão imperial e retrata a vigilância como força. Especialistas em comportamento de regimes interpretam isso como um padrão familiar. Líderes sob ameaça extrema muitas vezes amplificam a retórica precisamente quando o seu controle está mais fraco. Quanto mais altas as declarações, mais estreita é a margem. Talvez o mais revelador seja o crescente consenso entre os observadores internacionais de que Maduro já não controla o cronograma. Atores externos estão a definir o ritmo. Os atores internos estão a proteger as suas apostas. Mesmo os aliados tradicionais estão cautelosos, evitando compromissos que possam envolvê-los numa situação em rápida mudança. Os analistas agora descrevem Maduro como existindo num estado de autoridade suspensa. Ele permanece no cargo, mas o poder flui ao seu redor e não a partir dele. As decisões são limitadas pelo medo da traição interna e da reação externa. Todas as opções acarretam risco existencial. Para os planeadores de inteligência, esta fase é crítica. É quando os regimes se fragmentam silenciosamente ou desencadeiam eventos por erro de cálculo. O esgotamento leva a erros. Os erros criam aberturas, e as aberturas, uma vez expostas, raramente são deixadas sem uso. A situação chegou a um ponto em que um único movimento inesperado poderia acelerar tudo. Uma deserção, uma comunicação interceptada, uma ruptura diplomática repentina ou um incidente de segurança poderiam levar a crise além da contenção. Como resumiu um analista,
Não se trata mais de pressão, trata-se de timing. E o timing, em momentos como este, raramente favorece aqueles que já estão cercados. O resultado final agora depende de qual força se move primeiro, e se esse movimento é deliberado ou acidental. À medida que a contagem regressiva se acelera, os analistas descrevem, cada vez mais, Nicolás Maduro não como um presidente sob pressão, mas como um líder cujo destino já foi estruturalmente decidido. A incerteza que permanece não é se o regime chegará ao fim, mas como e quando o gatilho final será acionado. Do ponto de vista operacional, especialistas argumentam que Maduro perdeu o controle sobre os 3 pilares que mantêm vivos os sistemas autoritários: segurança, lealdade e narrativa. Sua segurança pessoal não está mais inteiramente em suas mãos. Seu círculo íntimo está fragmentado pelo medo. E suas mensagens públicas não convencem mais nem mesmo aqueles que antes o defendiam instintivamente. Profissionais de inteligência observam que Maduro agora existe no que chamam de zona de sobrevivência controlada. Ele está protegido o suficiente para evitar o caos, mas restringido o suficiente para impedir ações independentes. Nessas condições, os líderes geralmente podem permanecer no cargo até que sua presença se torne mais perigosa do que sua remoção. Isso explica a estranha contradição que o cerca. Ele aparece frequentemente na televisão estatal, projetando desafio, mas evita compromissos não programados. Ele fala de força, mas admite exaustão. Ele afirma unidade, mas os seus aliados mais próximos reconhecem publicamente conspirações e ameaças internas. Para os analistas, estes não são sinais de resiliência, são indicadores de alerta. Entretanto, a pressão externa continua a aumentar metodicamente. Os Estados Unidos mantêm a visibilidade estratégica, demonstrando domínio sem escalada. Os governos regionais preparam-se para a instabilidade em vez de defenderem o status quo. As acusações de Israel elevam a crise de disfunção política para a preocupação de segurança internacional. Juntas, essas forças comprimem o espaço restante do regime. Os especialistas enfatizam que os regimes raramente entram em colapso em momentos dramáticos cinematográficos. Mais frequentemente, eles se desintegram por meio de uma sequência final de decisões silenciosas, uma equipe de segurança remanejada, uma comunicação interceptada, um voo atrasado, uma reunião cancelada. Cada passo estreita o corredor, até que reste apenas um resultado. Para Cuba, os riscos são particularmente altos. Os analistas concordam amplamente que a prioridade de Havana é o controle de danos, não o legado de Maduro. Um Maduro cooperativo sob custódia do ZEUA representaria um risco incontrolável, capaz de expor décadas de acordos secretos e influência regional. Essa realidade molda todos os cálculos de contingência. Para Washington, o objetivo parece mais amplo do que um indivíduo. O foco está em desmantelar redes ligadas ao tráfico de drogas, finanças ilícitas e alianças desestabilizadoras em toda a América Latina. Nesse contexto, Maduro não é o alvo final, mas a primeira peça importante. Dentro da Venezuela, a sensação de inevitabilidade está de papizata a se espalhar. As dificuldades econômicas, a decadência institucional e a paranoia da elite convergem para um clima em que a crença na permanência do regime se evaporou. Analistas descrevem este momento como o ponto psicológico de não retorno. Uma vez que a crença entra em colapso, o controlo logo se segue. Maduro, ao que tudo indica, compreende isso. Ele está cercado, vigiado, isolado e exausto. Não controla o ar acima dele, as fronteiras ao seu redor ou a lealdade abaixo dele. A sua sobrevivência depende de forças que já não partilham os seus interesses. Como concluiu um analista sênior, isto já não é um drama político, é uma conclusão operacional à espera de execução. A região agora espera não com surpresa, mas com expectativa tensa. Um movimento, uma ordem ou um erro de cálculo podem derrubar toda a estrutura.
A única questão sem resposta é quão silenciosa ou violenta será essa conclusão. O que acha que acontecerá a seguir? Maduro cairá devido a um colapso interno, uma destituição silenciosa ou uma operação externa decisiva. A região verá uma transição controlada ou um choque repentino que remodelará a América Latina da América, da noite para o dia. Partilhe a sua análise nos comentários. A sua perspectiva é importante para compreender momentos como este, em que a história não é escrita em discursos, mas em decisões tomadas à porta fechada. Se deseja análises claras e estruturadas das crises globais, sem propaganda ou ruído, certifique-se de se inscrever, ativar as notificações e ficar conosco à medida que esta história continua a desenrolar-se. Porque em situações como esta, o próximo desenvolvimento nunca está longe.